Olá, bem-vindos ao nosso Investor Day. É um prazer estar aqui com vocês novamente. A gente está aqui falando hoje do Taste Lab do Norte Shopping, o nosso food hall que vocês vão ter chance de conhecer um pouquinho mais. Mas a gente trouxe vocês aqui, a audiência de vocês, para conversar um pouco mais sobre a nossa estratégia de longo prazo, a nossa visão nesse momento de como é que é a evolução do nosso setor e a evolução da companhia. Conhecer um pouco mais os nossos diretores, vocês vão ter chance de interagir com todos eles, conhecer sobre a evolução do nosso core business, as nossas novas iniciativas, nossa estratégia em termos de alocação de capital e M&A, também temas de ESG, cultura e pessoas. Essa é a nossa agenda dessa manhã e no final a gente vai abrir para o Q&A. Vocês podem mandar as perguntas que a gente vai respondê-las ao final dessa sessão. Vou começar aqui falando sobre alguns highlights da companhia, né? A BR Malls está completando 15 anos nesse ano de 2021. Então, para a gente é um marco super bacana, né? Onde a gente vê quanta coisa foi realizada nesses últimos 15 anos, mas também a gente olha para frente e fica super animado com as perspectivas do que os próximos 15 anos podem ser. A foto de hoje, para a gente como ponto de partida, a BR Malls é uma companhia de 31 shoppings, né? A gente está presente em todas as regiões do país. A gente tem aproximadamente 200 milhões de visitantes anos, né? Então um volume bastante expressivo de visitantes e uma referência em termos de volume de vendas, tomando a base de 2019, de aproximadamente 20 bilhões de reais de vendas que giram nos nossos 31 shoppings. É um potencial de consumo super expressivo, mais de 500 bilhões de reais por ano em termos de potencial de consumo nas áreas de influência dos nossos shoppings e com um perfil de consumo bastante interessante, de um público predominantemente de classe AB e com uma renda média bastante interessante em termos de perfil sociodemográfico aqui no Brasil. Eu vou começar aqui falando um pouquinho de uma das principais mensagens, né, que a gente conversa muito nos nossos encontros com vocês, que é como é que a gente está vendo a companhia nesse momento, né, depois desse período de Covid, um período tão difícil, né? Então a gente começa com 2 anos de muita superação. Acho que foi um momento muito difícil e aqui ficam os nossos sentimentos para todas as famílias, todas as pessoas que perderam parentes ou pessoas queridas e um agradecimento também a todo o apoio de vocês e principalmente ao apoio das equipes que tiveram na linha de frente, atuando junto ao público, sejam os médicos, mas também no nosso caso, né, o time de campo, os nossos lojistas, muita gente continuou mobilizada para atender bem os nossos consumidores, mas foi um período de muita superação, né? E agora que a gente está aqui em dezembro de 2021, quase 2 anos, né, nesse momento super complexo, a gente vê um momento de uma perspectiva muito melhor, né? Acho que o primeiro ponto, sem dúvida, é o avanço do programa de vacinação no Brasil, onde a gente está chegando no final desse ano, ainda com algumas incertezas do que se vão existir novas variantes ou não, isso o tempo vai dizer, mas o fato é que o programa de vacinação avançou muito bem no Brasil e acho que o que é interessante é que aqui especificamente a gente vê uma demanda da população super alta, né? Dados recentes lá de São Paulo, por exemplo, mostram que da população adulta, mais de 99% no município de São Paulo já foram duplamente vacinados ou com a dose única, né, a vacinação completa, e no estado de São Paulo mais de 93%. Então, para padrões mundiais, isso é uma aceitação muito grande. E à medida que a oferta das vacinas vai se tornando mais disponível, a gente tem uma convicção muito grande que a cobertura da vacinação no Brasil vai ser muito grande. E isso é um input muito importante para o nosso negócio, porque isso dá confiança para as autoridades de manter o comércio, né, manter as atividades de serviço funcionando e que, no nosso caso, permitiu nos últimos trimestres a gente ter uma recuperação muito expressiva em termos de vendas, em termos de taxa de ocupação, uma melhoria da inadimplência, melhoria de NOI, melhoria do fluxo de caixa. Então, tudo isso é um desdobramento desse avanço do programa de vacinação e um aumento da confiança da população em relação a isso, né? Acho que outro aspecto muito interessante de como é que a gente vê esse momento é que os fundamentos permanecem muito sólidos, né? Muita gente perguntava, o que vai acontecer com os shoppings depois de Covid, né? E a gente sempre teve a convicção, e que se confirmou agora, de que os shoppings continuam fundamentais na vida dos brasileiros, né? Os shoppings cumprem um papel não só de compras, mas de socialização, de entretenimento, né? De gastronomia, de encontros sociais.
e eu acho que essa pandemia nos ensinou que no final do dia, toda essa parte social do ser humano é fundamental. E aqui no Brasil, o lugar que as famílias, a população se sente à vontade, que tem organização, tem segurança, é dentro dos shoppings, né? É uma mini cidade dentro de cidades que muitas vezes têm suas complexidades e desorganizações urbanas, e o shopping preenche muito bem esse papel, e acho que isso é reconhecido ainda mais pós-pandemia. E do lado do lojista, acho que ficou claro para eles também que sim, uma estratégia digital é importante, mas a loja física é fundamental, né? E que eles reconhecem o valor não só pela venda, mas por outros atributos que também ficaram mais claros durante a pandemia, e a gente vai comentar isso ao longo dessa manhã. Mas os fundamentos permanecem muito sólidos, né? Uma demanda muito grande, tanto de lojista quanto de consumidor, e do nosso lado, né, uma companhia que permaneceu super sólida, ajudou os parceiros de longo prazo no momento mais crítico, agora está no momento de retomada, com uma taxa de ocupação alta, né, com o público voltando a frequentar, com uma energia muito grande. Então, é um momento muito interessante que a gente está vivendo e uma perspectiva muito boa para os próximos meses. O que a gente vê também, né? Que os shoppings da BR Malls estão ganhando cada vez mais o share local. Isso é um tema muito importante e muito interessante, né? Porque, de um lado, sem dúvida, o e-commerce acelerou durante a pandemia, porque houve uma digitalização de todo o varejo, e isso talvez o share do e-commerce tenha aumentado de 5% para 10%. Né? Ao mesmo tempo, acho que é importante a gente enxergar o seguinte, né? 90% do varejo, né, das vendas de varejo, são vendas de varejo físico, que é uma venda local. E esse é o principal território onde a gente navega. Né? Dentro dos 90%, a gente tem um share já relevante, mas é um share pequeno. E o que aconteceu durante a pandemia e que a gente acha que vai acelerar nos próximos anos é a gente capturar cada vez mais share dentro dessa piscina dos 90%. Como isso vai acontecer? Trazendo lojas de rua para dentro dos shoppings, né? Ganhando share de consumo dos consumidores que iam para outros lugares, vindo para os shoppings da BR Malls, né? Tirando lojas, muitas vezes marcas que estavam presentes em vários outros shoppings concorrentes e concentrando elas nos shoppings da BR Malls. Então tem uma questão, sim, de como é que a gente se encaixa o modelo de negócios nosso dentro de toda a tese de digitalização e e-commerce, mas eu queria reforçar aqui a importância da gente estar muito bem posicionado localmente e capturando e aumentar o market share local. Isso ficou muito nítido para a gente nesses últimos 2 anos, e a gente acredita que essa captura de market share local, que driveia consumo, driveia vendas e depois aluguéis, vai continuar acontecendo nos próximos anos, também em decorrência dessa aceleração de várias tendências pós-Covid. Aqui a gente vai falar muito nessa manhã também sobre um segundo tema importante, que é a evolução do nosso modelo de negócios. Por um lado, a gente continua com shoppings com um mix super atrativo, âncoras cada vez mais relevantes, um peso de gastronomia, como vocês podem ver aqui, que se tornou um destination super legal, né? Alguns projetos importantes de revitalização, ou seja, a experiência do consumidor, as razões pelas quais os consumidores frequentam os nossos shoppings continuam super fortes. Não obstante, a gente vê aqui cada vez mais uma oportunidade da gente também evoluir o modelo de negócios da companhia. A gente manter tudo que a gente já faz super bem, o nosso core business, que vai continuar evoluindo, mas além disso, a gente implementar novas camadas de soluções que vão tornando o nosso core business ainda mais atrativo, porque ganha uma nova relevância tanto para os lojistas quanto para os consumidores e também para os anunciantes, né? Então, de um lado, o que a gente vê, né? Os consumidores, se antes era um processo muito linear de consumo, né? O consumidor ia até a loja estava presente no shopping, existem agora outras formas de consumo, né? E as lojas muitas vezes vão até o consumidor. Então, essa é uma realidade que a gente já vive e que consegue adaptando os shoppings através de soluções omnichannel para que os shoppings estejam bem posicionados em termos de click and collect, ship from store, né? Isso tudo continua sendo um negócio muito importante. Mas outra coisa que a gente vê, né, em termos de mudanças ou evolução de hábito de consumo, é que se de um lado houve uma tendência muito grande das marcas se digitalizarem, buscarem os consumidores no ambiente digital, o CAC, né, o Customer Acquisition Cost digital,
cresceu muito nesses últimos 2 anos, né? Os dados mostram que cresceu quase 50% nos últimos 2 anos, o que torna essa estratégia puramente digital inviável para as marcas. As marcas não conseguem mais se conectar simplesmente dependendo de Google, Facebook, elas precisam de outros canais de CAC e de interação com os consumidores. E é nessa estratégia que a gente está desenvolvendo uma solução muito interessante, que vocês vão ver nessa manhã, tanto de engajamento e conhecimento granular dos consumidores, e aqui a gente está falando no nível CPF mesmo, para a gente ter essas informações em um relacionamento one-on-one, mas ao mesmo tempo novas formas de a gente monetizar isso, né, que tem muito a ver com teses de como é que a gente explora de uma forma que seja muito boa para o consumidor, mas muito boa para as marcas também e que consiga gerar novas receitas para a companhia. E um exemplo muito claro, que vocês vão ver o potencial, e é um negócio que a gente acredita ter uma avenida de crescimento super expressiva, que é o tema de mídia, né, que hoje representa aproximadamente 4% da nossa receita, mas a gente vê isso chegando nos próximos anos, próximo a 20% dentro dessa tese. Né, de um lado, B2C, né, um foco cada vez mais no consumidor granular, mas de outro também um foco grande de conectar as marcas, conectar os lojistas, conectar anunciantes com toda essa base de consumidores que já frequentam os nossos shoppings e que a gente vai ter um conhecimento cada vez mais profundo, né? A combinação disso, de um core business muito interessante, com dados granulares, conhecimento completo da jornada do consumidor, torna a atratividade dos nossos shoppings ainda mais forte perante os nossos lojistas, que veem uma proposta de valor mais completa para o nosso negócio, mas também a gente consegue atrair novos tipos de receitas e clientes, anunciantes ou outros tipos de marcas que queiram interagir e conectar com esses consumidores que estão numa base, como eu comentei anteriormente, uma base em termos de potencial de consumo super relevante e de um perfil demográfico muito segmentado para eles. Com isso, a gente chega nos próximos anos, né? Como é que a gente está vendo a evolução da companhia, a evolução do nosso negócio, né? Então, acho que a combinação de um portfólio de 31 shoppings super forte, né? Lembrando que nos últimos anos a gente vem fazendo um trabalho de fortalecimento de portfólio, foram 4 aquisições de aumentos adicionais de participação e 15 vendas de shoppings que a gente entendia que não eram shoppings de perfil ideal para o longo prazo. A gente está com um portfólio esculpido, né, um portfólio pronto para o futuro, ao mesmo tempo com um core business cada vez mais forte em termos de mix, em termos de preferência dos consumidores e ao mesmo tempo desenvolvendo essas novas soluções. E aí a gente chega num tema central dessa nossa conversa, que é o tema de crescimento. A gente vê o crescimento como sendo um dos vetores principais de criação de valor para a companhia nos próximos anos. E aqui a gente vê alguns grandes blocos que a gente está preparado nesse momento, né? O primeiro é o crescimento orgânico. Acho que o momento nos permite isso, né? A gente vem numa toada de fortalecimento dos nossos shoppings e agora com uma taxa de ocupação muito boa, né? Com os aluguéis voltando, com as vendas voltando, com as receitas de áreas comuns, quiosques, estacionamento, isso sem dúvida vai proporcionar para a gente nos próximos anos uma retomada muito importante em termos de crescimento orgânico. Um segundo grande bloco é o tema de novas receitas, né? Receitas emergentes que estão numa velocidade de crescimento bastante interessante, né? A gente vai falar bastante essa manhã, então, aprofundar essa tese de B2C, do conhecimento profundo e granular dos consumidores, mas, ao mesmo tempo, que novas receitas a gente vê sendo exploradas em cima disso. E um exemplo que vocês vão ver hoje com bastante profundidade é o tema de mídia, que, sem dúvida, vai ajudar muito, né? Essa combinação de B2C com mídia, sem dúvida, vai gerar uma avenida de crescimento para a companhia nos próximos anos, chegando num patamar bastante relevante em termos de penetração de receita. E o terceiro, ou outro bloco de vetor, é o tema de M&A, que o nosso diretor financeiro vai explorar aqui com vocês e que, sem dúvida, quando a gente olha o DNA da BR Malls, sempre foi um vetor forte de crescimento e a gente vê isso como sendo uma boa opcionalidade em termos de criação de valor para os nossos acionistas. A gente vai também conversar nessa manhã sobre pessoas, cultura e ESG, né? Acho que são alguns temas importantes em qualquer empresa, mas a gente acha que no momento que a gente está vivendo é ainda mais fundamental.
A nossa ambição como companhia, a gente tem falado muito que é, de um lado, performar, mas de outro é transformar. Performar e transformar. E por que isso, né? A BR Mall sempre teve uma cultura muito forte em termos de execução, em termos de performance de curto prazo, em termos de resultado, e isso é uma qualidade que a gente vai manter, né? Um mérito, e é muito importante em qualquer negócio. Ao mesmo tempo, com tudo que está acontecendo no mercado, de desafios e também de oportunidades, a gente vê aqui uma necessidade da gente evoluir o nosso negócio, da gente transformar o nosso negócio, incorporar mais inovação, incorporar novas teses, testar, experimentar e a partir daí escalar. E isso, sem dúvida, ajuda a gente a ir criando valor consistentemente e aumentando a proposta de valor para os nossos clientes e para os nossos consumidores de uma forma indefinida, né? Então, performar e transformar é o nosso goal em termos de cultura e pessoas. E a gente vai falar essa manhã sobre isso, né? Do lado de pessoas, vocês já conhecem o time da BR Malls, mas é um time muito jovem, com bastante energia, com cabeça aberta, que tem essa vontade de realização, que trabalha com autonomia. Isso, sem dúvida, é um atributo muito forte, muito importante para esse momento que a gente vive. E de outro, a gente vai falar também de aspectos culturais, né? Como é que a gente, de um lado, tem uma cultura que proporciona, né, o que a gente chama de ambidestria, né, essa performance de curto prazo, mas essa transformação de longo prazo, né? Como é que a gente ajusta os nossos valores, os nossos incentivos, os nossos ways of working, para tanto essa dualidade conseguir conviver. Esse negócio que a gente já está vivendo principalmente nos últimos 3 anos, e está bastante animado internamente com o progresso que a gente está tendo em termos de cultura, pessoas, valores, comportamentos. Isso a gente vai conversar com vocês essa manhã, né? E outro lado que é importante também como um grande viabilizador, um enabler para essa estratégia toda é o tema de ESG, né? O tema de Environment, Social e Governance, sem dúvida, ganha um papel cada vez mais importante para todos os nossos stakeholders. E aqui, no caso da BR Mall, vocês vão ver também nessa manhã que a gente escolheu para a gente ser referência em termos de governança corporativa e a gente ter excelência também no social, dada a realidade que a gente vive no nosso país, né? Então, são 2 temas que, sem dúvida, vão impactar muito a companhia nos próximos anos. Vai ser um prazer estar com vocês essa manhã. Eu vou passar agora para o Vicente, nosso diretor de operações. Obrigado. Obrigado, Rui. Bom dia a todos. Meu nome é José Vicente Avelar, sou diretor de operações da companhia. Vou falar um pouco sobre como potencializar o nosso core business e vou começar mostrando um vídeo que fala um pouco de todas as iniciativas que a gente está desenvolvendo dentro da companhia. Evoluindo e acompanhando as tendências das pessoas e do mundo, a BR Mall segue performando e transformando os shoppings para o futuro. Estamos presentes em todas as regiões do Brasil, promovendo encontros, impulsionando marcas e criando experiências únicas às milhões de pessoas que visitam os shoppings administrados pela BR Malls todos os meses. Com respeito e proximidade com nossos consumidores e parceiros, modernizamos nossas unidades para trazer mais qualidade de vida, de entretenimento e de serviços a todos, gerando novas e surpreendentes oportunidades. Como resultado de investimentos em modernização, o Norte Shopping, no Rio de Janeiro, inaugurou o Taste Lab, nosso food hall que conta com a presença de chefs renomados democratizando a gastronomia. Entregamos também novos espaços voltados para o público infantil e, conectados com as necessidades do consumidor de hoje, estamos avançando com as obras do pátio. Já o Plaza Niterói segue avançando com as obras. Quem frequenta o shopping já pode desfrutar de ambientes mais agradáveis, acolhedores e funcionais. O Shopping Tijuca contou com um projeto completo de remodelação, com espaços que unem aconchego e facilidade para o cliente. E segue a todo vapor com as obras do painel Muda, trazendo arte e cultura para dentro do shopping. Em Uberlândia, além de novos espaços que acolhem toda a família, proporcionamos mais conforto na circulação.
No Shopping Vila Lobos, o cliente já consegue ver que está acontecendo uma reforma completa. Os ambientes já estão ficando de cara nova, mais agradáveis e de acordo com a necessidade dos nossos consumidores. E logo é a vez do Jardim Sul, em São Paulo, estar com a fachada nova e totalmente revitalizada. Seguimos investindo também no conceito multiuso, transformando o shopping em um centro completo de lazer e serviços, tudo em um lugar só. Dá uma olhada. Iniciamos o desenvolvimento dos nossos Master Plans, visando adensar os shoppings com novas torres de hotéis, residenciais, comerciais e centros médicos. No Tamboré, além das torres existentes, teremos mais 2 torres de hotéis e uma comercial, se tornando o maior complexo multiuso da região. E em Londrina, são 4 torres residenciais, 4 comerciais e um centro médico. Tudo para transformar nossos complexos na cidade do futuro. Em Campo Grande, a primeira torre do The Place já foi inaugurada, oferecendo uma grande variedade de serviços e mais comodidade para o cliente. E a segunda torre está a caminho. Em Maringá, foi inaugurado um hotel transformando o shopping em um destination além do varejo. Falando agora de novos produtos, o nosso Taste Lab, inspirado nas tendências mundiais, democratiza a alta gastronomia, unindo arte, cultura e lazer. Depois das inaugurações no Cuiabá e Norte Shopping, ele segue a todo vapor com as obras do Tamboré e do Tijuca. E logo será a vez do Plaza Niterói. Em novos produtos, temos também a Trama Lab, que surgiu com o objetivo de criar um espaço colaborativo unindo selos de moda e lifestyle nativas digitais. Inovamos o mix do Shopping Vila Lobos, com mais de 30 marcas originais e criativas, de diversos segmentos, gerando ao cliente uma experiência única. Um novo formato de loja para conexões, um laboratório de marcas. E esse ano teve a criação do nosso mais novo produto, X-Dome, criado para trazer o mercado gamer para dentro do shopping. Em expansão e redevelopment, estão em andamento as obras do pátio do Norte Shopping, que vai se conectar com o Taste Lab, o redevelopment do Shopping Tamboré, o rooftop do Shopping Tijuca, e logo iniciaremos também as obras de expansão do Plaza Niterói. Esse é o jeito BR Malls de investir no futuro sustentável dos nossos negócios e dos nossos parceiros e proporcionar momentos cada vez mais inesquecíveis para nossos consumidores. Porque é evoluindo e transformando que acompanhamos as tendências do mundo e geramos oportunidades para todos. BR Malls, performando e transformando os shoppings para o futuro. Como a gente já falou em outras ocasiões, nosso portfólio vem se fortalecendo ao longo dos anos e a gente vem concentrando esse portfólio em ativos cada vez mais dominantes nas suas áreas de abrangência. E a gente vê hoje ainda uma oportunidade expressiva de crescimento nesses ativos, né? Esse crescimento ele vem tanto do aumento do market share nas suas respectivas áreas de abrangência, quanto também na eficiência de condomínio e numa distribuição cada vez melhor desse condomínio dentro do shopping. Isso vai abrindo espaço dentro do custo de ocupação do lojista para que a gente consiga crescer aluguel. A gente viu isso recentemente esse ano e a gente vai continuar vendo isso ao longo dos próximos anos, à medida em que a gente consegue manter a eficiência do condomínio e repassar aumentos de aluguel significativos dentro desse portfólio. A gente vai trazer aqui alguns exemplos importantes de ativos que a gente entende que representam bem o que a gente está falando. O primeiro deles é o Center Shopping Uberlândia, que é um shopping que a gente adquiriu em 2011 e desde então esse shopping vem crescendo em 2 dígitos o seu NOI por metro quadrado e vem crescendo também de forma expressiva as vendas por metro quadrado. Isso vem acontecendo ao mesmo tempo em que a gente vem trazendo cada vez mais marcas nacionais, ampliando e qualificando o mix
e trazendo também, por exemplo, segmentos específicos que geram bastante atratividade, como é o caso de restaurantes com serviço. Então, todo o tema de gastronomia evoluindo bastante aí, ao longo desse tempo, fazendo com que o shopping se torne um grande polo de gastronomia, entretenimento e serviços da região. Outro caso interessante é do Catuaí Londrina, um shopping que vem crescendo e ganhando market share nos últimos anos. É um shopping absolutamente dominante na sua região de atuação e com um crescimento também expressivo, tanto de vendas por metro quadrado quanto de NOI por metro quadrado. E mais uma vez, um fortalecimento importante do mix de marcas nacionais e também do mix de gastronomia, fazendo com que ele seja definitivamente um grande polo e o shopping mais importante da região oeste do Paraná. Esse trabalho de evolução de mix é um trabalho que já vem acontecendo há alguns anos. Como a gente vê aqui, a gente cresceu mais de 50% a área de gastronomia nos shoppings nos últimos 5 anos. Isso é um segmento bastante estratégico para a companhia, mas além dele, outras marcas e outros grandes parceiros vêm entrado junto com a gente nessa transformação do mix dos shoppings. Então a gente tem alguns exemplos aqui importantes e obviamente pela escala a gente consegue um volume de negócios bastante expressivo também, né? Então a gente olha ali um volume de praticamente 4 mil contratos assinados nesse período e mais de 400 mil metros quadrados de área locável, com 2 bilhões e 400 milhões de reais em VGL. Mais de 70% da área locável da companhia já tem atendimento corporativo. Isso também foi algo que a gente veio desenvolvendo ao longo dos últimos anos e a gente entende que isso é um diferencial bastante importante, na medida em que a gente consegue resolver tanto questões operacionais quanto ter uma atuação mais forte no momento em que o lojista tem a intenção de expandir. E para isso a gente criou uma área chamada Negócios de Expansão, em que a gente consegue acompanhar aqueles lojistas que estão num momento de expansão mais agressivo e criar rapidamente oportunidades para que a gente consiga se aproveitar dessa expansão da melhor forma possível. Naturalmente, a gente tem também fortalecido a nossa área de Key Accounts, em que a gente consegue dar um atendimento 360 graus para os principais lojistas da companhia. E isso tudo soma, só nesse último ano, 45 mil metros quadrados de área locável comercializada. Quando a gente fala de criação de valor, a gente tem atuado, como vocês viram no vídeo, em uma série de frentes de modernização, redevelopment, expansão e também no tema de multiusos, que a gente entende que são estratégias bastante importantes e complementares que ajudam a fortalecer os ativos. Aqui a gente vai mostrar rapidamente um case também interessante do Catuaí Londrina, em que a gente explora um pouco mais como é que a gente transforma esse shopping, como é que a gente transforma aquela centralidade, aquela parte da cidade em algo cada vez mais importante, mais relevante para o consumidor. Esse é o Shopping Catuaí Londrina. Para expandir o shopping, estudamos o terreno inteiro pensando na cidade do futuro. Um lugar onde você pode encontrar de tudo: compras, serviços, espaço gourmet, lavanderia, salão de beleza, consultórios médicos e até espaço para trabalhar. Identificando o potencial do complexo e seus possíveis usos, expansão de varejo, residencial, comercial, centro médico e hotel, desenhamos a cidade do futuro. E buscamos os principais players para pensar em conjunto com a gente nessa cidade. Para entender melhor a necessidade dos novos consumidores, é feita uma pesquisa de mercado. E com base nela, contratamos um escritório de arquitetura renomado para desenhar um projeto incrível. O arquiteto desenha a expansão, pensando na melhor experiência do cliente e no melhor aproveitamento do terreno.
No Londrina, para a primeira fase de expansão, privilegiamos a gastronomia, fazendo um novo boulevard com restaurantes e o nosso food hall, o Taste Lab, trazendo uma maior variedade de opções para os nossos clientes. Na segunda fase, teremos 4 torres residenciais, trazendo o público que sempre sonhou em ter o shopping como área de lazer. Para a terceira fase, teremos um centro médico, onde os clientes poderão realizar suas consultas, fortalecendo o pilar de conveniência do complexo. Na quarta fase, conectada ao shopping existente, teremos mais uma expansão de lojas incríveis. E na última fase, teremos a incorporação de 4 torres comerciais, ampliando o público corporativo do shopping. Tudo isso para transformar nos próximos anos os nossos shoppings em cidades do futuro. Finalmente, como a gente viu aqui no primeiro vídeo, a gente tem uma série de produtos novos que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, e a gente entende que esses produtos proprietários geram uma diferenciação bastante importante na preferência do consumidor, né? Esses produtos já estão em uma série de shoppings nossos, então a gente tem desde 2018 o Taste Lab em Cuiabá, um Taste Lab também no Norte Shopping, aqui onde nós estamos, a Trama no Shopping Vila Lobos em São Paulo, e nós temos agora a previsão de inauguração da nossa primeira unidade do X-Dome, que a gente está com uma expectativa bastante grande. Esse mercado de games é um mercado bastante expressivo e que vem crescendo muito, e a gente entende que é uma fronteira de entretenimento que a gente precisa estar presente. Então, essa nossa aposta no X-Dome começa agora no início de 2022, no Shopping Metrô Santa Cruz, em São Paulo, e a gente certamente, com os aprendizados, aí, vai expandir isso para outros shoppings do portfólio. Além disso, a gente tem Taste Lab também previsto para o Tamboré, para o Shopping Tijuca e para o Plaza Niterói nos próximos anos. Agora eu vou passar aqui para o Léo, que vai falar um pouco mais sobre os produtos digitais e a nossa estratégia de relacionamento com o consumidor. Obrigado, Vicente. Bom dia, meu nome é Léo Cid Ferreira, sou Chief Strategy e Technology Officer aqui da BR Malls. Estou responsável pelas áreas de tecnologia, novos negócios e estratégia da companhia, né? E vou falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente tem criado aqui, né? Além de tocar toda a área de tecnologia, a gente está criando essas novas vertentes, essas novas possibilidades, né? Tanto para os nossos anunciantes, para os nossos lojistas, né? E isso obviamente reflete nos nossos consumidores, e inclusive, né, criando novos canais de relacionamento com o consumidor, né, para alavancar isso, né, em favor da companhia, né? A gente está criando essa plataforma, né, com um grande objetivo, 2 grandes objetivos, né, que é aumentar o market share, né, dos nossos shoppings, trazendo mais valor para o ecossistema, mais valor, né, para o consumidor e para o anunciante, né, aumentar o share of wallet do consumidor, quer dizer, quanto mais ele voltar aos nossos shoppings e mais ele tiver relacionamento conosco, né, isso aumenta o share of wallet dele, aquele spend que ele faz dentro, né, dos nossos ativos, né? E para isso, eu obviamente preciso conhecer granularmente o consumidor. Então, esses são os 3 grandes objetivos, e aqui está um pouco de como a gente faz isso, né? Quais são os pilares que a gente atua, né, aqui dentro da companhia para entregar esse ecossistema, né, esse negócio de plataforma, né, que vai gerar mais valor tanto para o anunciante, né, quanto para os lojistas e para os consumidores, né? Então, a gente tem um pilar super importante de captura de dados através do programa de relacionamento e de outras ferramentas como o Mall Analytics, por exemplo. Eu vou falar um pouco deles lá na frente, né? A gente tem esse pilar de multicanalidade ou omnicanalidade, que é basicamente, né, um canal de vendas, né, digital, né, que consiste não só no aplicativo, como também no assistente de compras, né, no marketplace de terceiros. Quer dizer, como é que eu ajudo o lojista a fazer aquela venda que não aconteceria, né, dentro de um shopping, que aconteceria assim, ou na casa do consumidor, né, ou enquanto o consumidor não está, né, dentro do shopping ou na casa dele.
obviamente, né, o canal de venda da loja física, como é que eu aumento isso, né, na multicanalidade, como é que a gente sabe que o digital mais o offline, quando juntos, integrados, tem um poder muito maior, né? E aí, obviamente, eu preciso trabalhar nos canais de entrega, né? Ser eficiente no last mile, ser eficiente na entrega para o consumidor, né? E aí, uma coisa que a gente fortaleceu muito durante os anos de pandemia foi os lockers e o drive-thru, isso está, né, na maior parte dos nossos shoppings. O terceiro pilar super importante, que é um pilar mais de rentabilização, tanto para o lojista, para ele anunciar, quanto para nós, BR Malls, como uma nova linha de negócio. O Vicente daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre como a gente expandiu, né, esse tema de mídia dentro da companhia e como isso tem se tornado relevante, né, para a companhia. A gente aqui também trabalha em todos os temas de mídia digital, né, uma plataforma de mídia digital para o lojista, a comercialização disso, tanto para os nossos lojistas quanto para anunciantes, né, do mercado de anunciantes, né, e novos produtos e serviços também de mídia para o lojista, para o anunciante, que impactam o consumidor e que a gente consegue drivar a preferência do consumidor para dentro do shopping, né, ou para as marcas dos nossos anunciantes. Esse é um pilar também super importante aqui, né, da estratégia de novos negócios da companhia, né? E, por último, eu vou falar um pouco das novas receitas que a gente vem buscando nesse canal B2C, né? O shopping tipicamente sempre foi um business B2B, né? E a gente aqui tem a ambição, né, com esse programa de fidelidade que tem crescido muito, em criar novas avenidas de crescimento através do relacionamento B2C. Vou falar para vocês disso um pouco mais para frente. Para conseguir fazer tudo isso, para conseguir criar essa plataforma e esse ecossistema, é muito importante passar por esses 3 passos, né? O primeiro é a gente atrair os consumidores, atrair o maior número deles, esses que são engajados para dentro da base, engajar eles, né? Fazer com que eles usem nossos produtos digitais, ter relacionamento com eles, né? Para depois monetizar esse relacionamento, né, de N formas que eu vou passar um pouco para vocês aqui, né? E como que a gente faz isso, né? A parte de atração, né? A parte de trazer e conhecer esse consumidor, né? A gente criou um programa de relacionamento que está hoje em 8 shoppings, né, da companhia, eixo Rio-São Paulo, né, onde o consumidor ele ou tira foto da nota fiscal que ele comprou, né, ou a gente já automatiza isso direto no PDV com o lojista. Isso é um feature que a gente está desenvolvendo, que já está em várias lojas e que a gente pretende crescer, né, a da automação. Mas enquanto não está automatizado, o consumidor ele tira, né, a foto e tira a foto da nota, e isso faz com que toda aquela venda dele vá para dentro do nosso data lake, para o nosso banco de dados, né, com todas as informações que tem ali. Então, nome, CPF, data e hora da emissão da nota fiscal, quais são os SKUs que estão, né, os produtos que estão na nota fiscal, e isso nos gera, né, os outputs de negócio, né, como por exemplo o comportamento do consumidor, né, a recorrência que ele volta ao shopping e compra tal produto, a frequência que ele compra, o ticket médio, né, a preferência de cross-sell entre lojistas, e isso tudo gera um banco de dados muito rico que eu posso usar para N coisas aqui dentro da companhia, tanto para melhorar o programa, tanto para crescer as receitas para B2B e B2C, quanto para melhorar o mix do shopping e mudar de fato, né, o core da companhia. Isso é um pouco do drive, né, do programa de relacionamento e da captura de dados. Isso melhora muito a vida do lojista, né, e também do consumidor, porque o consumidor começa a conhecer, né, coisas, lojas, serviços, produtos, gastronomia dentro do shopping que ele eventualmente não conhecia. Então essa jornada que a gente mapeia hoje dentro do shopping serve tanto para o consumidor, né, quanto para o lojista, gerando valor, de novo, para essa plataforma, né? E como é que está a nossa evolução em relação a isso esse ano, né? Então, ano passado, a gente lançou os produtos no meio do ano, alguns deles, depois a gente rolloutou para os 8 shoppings, e aí a gente começou essa jornada do programa de relacionamento e tentar capturar aquilo que acontece dentro, né, do mall. Importante dizer que essa é a parte de atração, né? E junto com a parte de atração vem essa parte de engajamento, tentar engajar o consumidor nisso. Vocês vão ver daqui a pouco como a gente tem conseguido fazer isso. Mas essa parte de captura, como vocês podem ver, a gente vem crescendo
bastante o GMV, né, que a gente chama, que é exatamente o número de vendas que acontecem dentro do shopping, a quantidade de vendas que a gente consegue capturar dentro do shopping. Então, aqui você vai ver que no terceiro TRI a gente estava ali em 300 milhões, hoje a gente já está em 500 milhões, um pouco mais de 500 milhões, a gente deve acabar o ano com provavelmente algo em torno de 600 milhões de vendas reconhecidas dentro do shopping, né? Hoje, quando você olha aqui para esse slide, você vê 237 mil consumidores engajados no aplicativo, esse número já está em 400 hoje, né? Então, esses são números do trimestre. Então, você vê que a evolução ela é rápida e a gente está conseguindo já um percentual alto de penetração na venda, né? Então, o que isso quer dizer, né? Pegar esse gráfico aqui, se você olhar aqui onde a gente está nos 17%, isso quer dizer que mais ou menos 1 a cada 5 compras que acontecem dentro do shopping, a gente já reconhece no nível do SKU, no nível, né, do dia, hora e quem comprou e aonde mais ele comprou. Então, a gente já está granularmente conhecendo o consumidor e isso está enriquecendo o nosso banco de dados. A nossa prévia aí para esse final de ano é que a gente reconheça mais do que 1 a cada 4 compras, chegando aí a 30% do GMV dos 8 shoppings que a gente está com um programa de relacionamento, né? Prova e falei um pouco de atração, né? Como o programa está ganhando a atração, agora um pouco do engajamento do consumidor, né? E esse slide, esse gráfico, ele é muito impressionante para mim, porque uma promoção de Dia dos Pais num programa de relacionamento que engaja, né, ele consegue engajar mais do que um Natal, né, com um programa de relacionamento ainda mais imaturo, né? Então a gente, nesse Dia dos Pais, para esses 3 shoppings que estão aqui, a gente conseguiu, com um custo muito menor de promoção, engajar um maior nível de consumidores na promoção, né? Prova disso está nesse percentual de GMV que vocês veem aqui, né? Então, uma data que é muito menos importante, né, no calendário do varejo, que é o Dia dos Pais, do que é o Natal, consegue engajar mais consumidores num custo de servir, né, para a companhia, né, e no caso para o fundo de promoção muito menor. E isso a gente acha que é uma clara evidência da evolução e do engajamento dos consumidores para dentro do programa, né? Como que a gente fez isso agora nos últimos 4 meses? A gente lançou um aplicativo novo, né? Esse aplicativo novo tem uma parte super importante do programa de relacionamento, né? Do loyalty, da fidelidade, né? Tem uma área específica para isso e lá você pode fazer N coisas que eu já mostro um pouco para vocês, mas são brindes, estacionamento grátis, sorteios, eu já falo um pouquinho mais para vocês, e o tema de compras online, né, que vem crescendo bastante, vocês já vão ver um pouco desses números. E ali você pode comprar ou por WhatsApp, em todo o shopping, ou em algumas lojas dos shoppings, com os estoques que já estão integrados no nosso shopping, e isso também tem crescido, e a gente acredita que esse vai ser, né, vai ser importante, né, para o crescimento orgânico da venda do shopping, porque como vocês sabem, tem muita venda que hoje não acontece dentro do shopping e que o consumidor prefere, né? Isso foi muito acelerado pela pandemia, prefere comprar dentro de casa. Então a gente está dando a possibilidade, né, disso acontecer, trazendo marcas incríveis para esses e-shoppings que a gente chama, que são mini marketplaces do shopping para servir, né, o entorno, para crescer market share do shopping, roubando aí venda, né, do digital. O que o programa de relacionamento entrega, né? Entrega, como eu falei, né, brindes, desconto, estacionamento grátis, compre e ganhe, e isso vem desse ecossistema do anunciante, do lojista, né, e do próprio shopping. Essa animação que eu chamo, que é o que acontece dentro do shopping para o programa de fidelidade, ele é muito importante, porque é isso que faz com que o consumidor se engaje no programa e use o aplicativo, que por consequência faz com que os nossos canais de venda cresçam também de uma maneira significativa, como vocês vão ver no próximo slide. Então, eu não consigo separar, na vida do consumidor, você não consegue separar exatamente o programa de relacionamento com a compra online, com o assistente de compras. Isso tudo faz parte desse ecossistema que agora ele se relaciona com o shopping a partir,
né, do produto digital. Então, a consequência disso, né, é que a gente vê um crescimento grande, tanto do ponto de vista de vendas, né, dos lojistas para os consumidores usando os nossos canais digitais, né, isso obviamente impulsionado pelo crescimento de SKUs que foram cadastrados no aplicativo pelos lojistas, né, e pelo engajamento dos lojistas com o assistente de compras, né, fazendo com que a gente consiga, né, trazer mais valor, né, dessa relação que a gente tem do consumidor com o shopping, que é uma relação muito, muito forte, né? E ela é forte e essas coisas elas têm que caminhar juntas, né? Porque é muito importante que o shopping, né, seja dominante, que o shopping, né, tenha que receba o consumidor e que o digital entra junto com isso, né? A gente não acredita aqui na BR Malls que essas estratégias são separáveis, né? Elas são inseparáveis, elas têm que andar juntas, porque uma coisa impulsiona a outra. Veja que o aumento de vendas online gera, né, valor, né, em aluguel percentual para a companhia. Então essas coisas a gente não consegue separar e a gente não acredita, né? A gente acha que o mundo não precisa de mais um marketplace, mas você ser bem servido através daquele shopping que você tem uma conexão emocional, isso a gente acredita que tem muito valor e os números, né, estão começando a nos mostrar isso. Então, falei um pouco, né, da parte de atrair o consumidor, de engajar o consumidor e de monetizar o consumidor, né? Um pouco do monetizar tem a ver não só com o aluguel percentual a mais que os produtos vão gerar, porque vai acontecer essa venda incremental que não aconteceria pelo cliente não estar no shopping, mas também, que é o que a gente chama aqui de canais próprios online, né? Mas também uma série de coisas, como por exemplo a mídia digital, que já está acontecendo, que daqui a pouco o Vicente vai falar um pouco, né, do que a gente está fazendo em mídia, mas outros, né, outras linhas de negócio, outras linhas de receita que, através dos dados desses usuários, né, que hoje são 450 mil e crescendo, né, através dos dados desses consumidores, a gente vai conseguir gerar novos negócios para a companhia, né, o programa não só pelo programa de relacionamento, mas também através de outras POCs que a gente já está colocando em prática para extrair mais valor dessa relação que a gente tem entre o shopping e o consumidor, que antigamente não era explorada e que agora a gente passa a explorar e passa a ter essa relação. E claro que para entregar toda essa estratégia, né, que eu acabei de mostrar, né, tanto da evolução do modelo de negócio quanto dos novos produtos digitais, né, a gente teve que contratar, né, um time específico para isso, né? Então, hoje são mais de 45 pessoas trabalhando juntas num formato de squad, né? Dentro desses squads, a gente tem gente de tecnologia, né, de design, Scrum Masters, a gente tem gente de marketing, gente do comercial e gente de operações, né, que ajudam a fazer o link com o shopping, porque, como eu falei, esse negócio não funciona se é feito só no digital, ele tem que ter esse link com shoppings e essa animação constante, né, para que o shopping esteja muito envolvido, né, dentro do ecossistema e muito envolvido no dia a dia, né, das ações que acontecem dentro do mall, né? Lá dentro do shopping, por exemplo, a gente tem um time de multicanalidade que trabalha exclusivamente para os produtos digitais. Então, é assim que a gente consegue entregar, não tem outra maneira de fazer isso a não ser trabalhando colaborativamente, né, entre as áreas e com um time forte, né, tanto de tecnologia quanto de marketing e operações. Então, antes de passar a palavra para o Vicente, que vai falar um pouco sobre mídia, eu queria passar um vídeo que tenta resumir um pouco dessa estratégia toda que eu acabei de falar para vocês. Obrigado. A BR Malls transformou e profissionalizou o segmento de shopping ao trazer, desde sua fundação, inúmeras ações. Focados em crescimento e resultado, nos tornamos referência em shopping e seguimos trabalhando para nos manter no topo. Investindo nos ativos, desenvolvemos nosso time, melhoramos processos, ganhamos escala e eficiência, expandimos nossos shoppings e conseguimos conquistar um portfólio forte, atraindo centenas de milhões de visitantes por ano. Hoje, nossos shoppings são líderes dominantes nas regiões onde estão presentes e, nos últimos anos, se tornaram ainda mais desejados e relevantes. Através de várias inovações como novas âncoras, mais gastronomia,
novas experiências e novos usos, consolidamos o B2B numa constante evolução do modelo de negócios da companhia. Um outro exemplo de evolução do modelo de negócio é a Media Malls, uma operação própria de comercialização de mídia para o mercado de shopping, que alavanca não apenas nossos lojistas, mas também expande a nossa atuação junto ao mercado de anunciantes para todo o país. Atingimos mais de 70 shoppings no portfólio de comercialização, gerando uma nova linha de receita relevante para a companhia. Sabendo que a escala é muito importante em qualquer negócio de mídia, ampliamos ainda mais nossa atuação nessa avenida de crescimento com a aquisição da Hello, empresa especializada em comercialização de mídia out of home que atua em condomínios residenciais, com tecnologia proprietária em mais de 20 cidades. Mas performar e transformar está no nosso DNA. Esse é o motor da nossa estratégia de crescimento e o que vai nos levar a mudar o segmento de shoppings mais uma vez. Hoje, nossos shoppings são um centro de experiência e entretenimento para os consumidores e um polo de geração de valor para nossos lojistas e anunciantes. E é através dessa plataforma poderosa que iremos crescer. Assim como criamos novas formas de receita no B2B, também iniciamos nossa jornada de geração de valor através de negócios direto para o consumidor. Para construir essa nova avenida de crescimento, desenvolvemos algumas ferramentas de conhecimento da jornada do consumidor, incluindo um programa de relacionamento, que já apresenta força e tração, e nos possibilita conhecer de forma granular nossos consumidores e suas compras, e a partir disso, desenvolver novos produtos e serviços personalizados, que geram valor para a companhia, para os lojistas e para os anunciantes. Com os objetivos de aumentar as receitas dos nossos shoppings, o LTV e o Share of Wallet de nossos consumidores, criamos uma plataforma robusta de vendas que permite aos clientes comprarem de qualquer lugar em que estejam. Esses são os nossos e-shoppings, que proporcionam uma experiência que vai além da compra e venda, dando a possibilidade de entrega rápida dos produtos com um custo de servir baixo para os lojistas e um alto nível de serviço para os consumidores. Ou seja, conhecendo profundamente nossos consumidores por meio de suas visitas e transações dentro e fora dos nossos shoppings, conseguimos personalizar as interações, transformando cada contato em uma experiência memorável, gerando mais vendas para nossos lojistas e anunciantes e mais receitas para a BR Malls. Isso, por sua vez, nos dá mais informações sobre os consumidores, realimentando todo esse ecossistema. Tudo isso convergindo para um shopping cada vez mais preparado para atrair, encantar, fidelizar e gerar recorrência nos consumidores. Assim, as estratégias de ir direto ao consumidor e de continuar sendo referência em shopping no país andam juntas e são inseparáveis. E é exatamente por isso que estamos continuamente modernizando nossos shoppings e tornando suas áreas mais atrativas e rentáveis, fortalecendo o nosso mix de lojas, marcas e serviços a fim de atender os clientes em suas necessidades e ampliando e diversificando as ofertas de entretenimento, criando experiências inesquecíveis em nossos shoppings. A combinação dos negócios B2B e B2C reforça a dominância e importância dos nossos shoppings e nos permitirá expandir nosso raio de atuação no entorno, gerando mais valor para o ecossistema. Isso nos trará maior capacidade de adquirir novos ativos através de M&A e aplicar essa combinação de produtos e serviços para nossos lojistas, anunciantes e consumidores. Por isso, onde houver poder de consumo que nos permita implementar essa estratégia, é lá que nós estaremos. E é assim, performando e transformando, que vamos continuar a ser referência em shopping no Brasil. Este é o nosso DNA. Esta é a BR Malls. Bom, voltando aqui sobre mídia, né, como o Léo falou, essa é uma linha que a gente tem uma expectativa bastante grande de crescimento para os próximos anos. E como vocês sabem, recentemente nós fizemos a aquisição da Hello, que é uma plataforma de telas em elevadores, em que a gente consegue ter uma comunicação e um vínculo ainda maior com o entorno dos shoppings
e criar produtos específicos para os anunciantes, que a gente entende que vão fazer bastante sentido e nos apoiar nesse crescimento. Como vocês sabem, mídia é uma linha que a gente vem investindo na companhia já há muitos anos. Então, desde 2013, com a criação da diretoria de mídia, passando pela criação da Media Malls, o início da comercialização de mídia para terceiros, né? Hoje chegando já a 71 shoppings no Brasil. E, como eu falei, recentemente a aquisição da Hello, em que a gente espera aí, a partir de 22 uma expansão bastante agressiva desse inventário, tanto de shoppings quanto de edifícios residenciais. Para o ano que vem, a gente tem uma expectativa de seguir crescendo, então Media Malls chegando aí próximo de 100 shoppings nas principais praças no Brasil. E no caso de Hello, um crescimento também bastante acelerado, aí, da ordem de 4 vezes no número de telas e apartamentos atendidos aí pelo nosso inventário. Como a gente já falou, o Rui em outras ocasiões já citou, a gente tem a expectativa de que mídia chegue a aproximadamente 20% do nosso faturamento aí nos próximos anos, e a gente vai seguir nessa direção. Basicamente em 3 pilares, né? Inteligência de audiência, então mudar o foco comercial de telas ou de shoppings para audiência, entender melhor esse consumidor, como ele se comporta, onde ele está, para que a gente consiga ter mais valor para essa mídia que a gente oferece para o anunciante. Produtos digitais, como o Léo trouxe, parte da nossa estratégia digital passa por monetizar os canais através de mídia e fazer naturalmente com que o anunciante e os nossos lojistas vendam mais através disso. E novos canais de venda, especialmente um marketplace próprio, em que a gente consiga vender todo o nosso inventário, e também mídia programática, que a gente pretende integrar em todo o nosso inventário aí nos próximos meses. Aqui a gente vai falar rapidamente sobre alguns cases importantes que demonstram um pouco como é que a gente vem crescendo e sofisticando esse negócio de mídia dentro da companhia. Em 2019, a gente tinha 6 shoppings na Praça de São Paulo, que tinham um alcance de aproximadamente 10% da população da cidade. Agora, já em 2021, a gente já chegou a 19 shoppings com alcance de aproximadamente 40% da população. Então, isso faz uma diferença muito grande na nossa capacidade de chegar nos grandes anunciantes, criar projetos específicos. Isso faz com que quase 20% da receita aprovada nesse ano já envolva mais de 3 shoppings, ou seja, a gente consegue vender mais ativos da nossa grade para o mesmo anunciante, e um crescimento aí de mais de 60% em novos anunciantes nesse ano. Um case interessante aqui é o do Bob's, em que a gente conseguiu, desde o início da jornada até a venda, criar formas de ativar e formas de impulsionar o negócio do nosso lojista com um resultado bastante expressivo, né? Então, começando com a parte de awareness, através de SMS e dos nossos produtos digitais, criando esse início de jornada para o consumidor. Depois, a ativação dentro do shopping, tanto nas telas de totens de mall, quanto nos mega banners. Depois, naturalmente, criando com esse lojista uma mecânica de conversão que estimulasse a conversão quando o cliente estivesse dentro da loja. Uma experiência específica, nesse caso, um sofá da série Friends, que permitia que os consumidores engajassem, tirassem fotos, postassem nas redes sociais, então gerando ainda mais buzz para essa ativação. E isso fez um resultado de 53% de venda, de aumento de venda durante o período da campanha. Então, um resultado bastante específico, bastante expressivo, e com uma jornada toda desenhada especificamente para esse cliente. Aqui no caso da C&A, uma jornada também muito interessante que envolve
as telas da Hello. Então, um início da jornada com um anúncio nas telas, depois uma ativação também no celular, dentro do app do shopping, divulgando, nesse caso, o programa de relacionamento deles. Dentro do shopping também, a ativação com o nosso inventário digital, então tanto as telas de piso quanto os mega banners, e mais um anúncio também na conexão de Wi-Fi dentro do shopping. Então, isso tudo gerando um incremento de vendas de 14% em relação à base comparável para esse lojista durante o período da campanha. Então, mais uma vez, reforçando a importância da mídia dentro da nossa estratégia, reforçando a importância da mídia no aumento de vendas e, naturalmente, no aumento de receita, tanto do lojista quanto da companhia, e reforçando a importância dessa construção que a gente vem desenvolvendo dentro da área e ampliando agora para novos canais através da Hello. Vou passar agora para a Bianca, que vai falar um pouco mais sobre o tema de cultura. Obrigada, Vicente. Bem, gente, eu sou Bianca Bastos e eu sou responsável pela área de gente e gestão da BR Malls. Como vocês acabaram de ver, a gente tem uma estratégia para entregar e para que a gente consiga ter uma cultura e pessoas para viabilizar essa estratégia, a gente vai falar um pouco para vocês do que a gente está fazendo. Primeiro, a gente tem como um dos nossos pilares de sustentação ter uma cultura com valores fortes, ágil e ambidestra. No nosso entendimento, para que a gente consiga de fato entregar tudo o que precisamos na BR Malls, olhando não só para a nossa performance de hoje, mas também para o futuro, a gente precisa ter uma cultura que nos permita performar e transformar ao mesmo tempo. Essa é a cultura ambidestra que estamos buscando. E para que isso de fato aconteça, a gente tem como base todos os nossos valores, que são 5. Cliente, resultados hoje e sempre, dono, time excelente e colaboração. E assim, com o time certo e com os valores na prática, a gente vai conseguir entregar tudo o que a gente se propõe. Para que a gente consiga fazer isso, a gente está dando continuidade à nossa jornada ágil, que a gente já apresentou para vocês no ano passado. A gente também implementou esse ano uma evolução do nosso modelo de gestão de performance que consiga atender a ambidestria necessária dentro da organização. Esse modelo de gestão de performance, a gente está falando tanto da parte comportamental, como também de metas. A gente também iniciou um projeto de diversidade e inclusão para que a gente consiga ter um time com multiplicidade de pensamentos e, com isso, a gente consiga ter uma cultura inovadora. Quando a gente fala de performar, a gente está atuando também na capacitação da nossa liderança para que eles consigam ser os promotores da nossa cultura e também da nossa estratégia. A gente também já começou a rodar MVPs de modelos ágeis, tanto nos nossos shoppings, com os aprendizados que a gente está tendo dos produtos digitais, né, os tech malls e também as áreas que suportam a estratégia digital da companhia. A gente também está trabalhando para ter ways of working que sustente essa ambidestria, para que a gente consiga ter ritos, rituais no nosso dia a dia que viabilizem a estratégia. A gente também atuou nesses últimos meses, né, desde o ano passado, internalizando toda a nossa equipe de tecnologia. Né, e com isso a gente consegue aí ter um time próprio, como o Léo já contou para vocês. Quando a gente fala de transformar, a gente também está trabalhando na atração e engajamento dos nossos talentos, pensando não só no que a gente precisa performar hoje, mas também no futuro, com uma maior diversidade que seja representada na nossa liderança. Planejamento e sucessão de cargos chaves também é um ponto importante da nossa estratégia de gestão de pessoas, assim como fomentar um mindset ágil, adaptativo, sempre focando na construção do nosso valor cliente, colocando o nosso cliente no centro das decisões. Com isso, a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos. Quando a gente fala da nossa jornada ágil, a gente está falando aí de 5 componentes que irão nos ajudar a acelerar essa adaptação. Seja ter uma visão mais clara e uma ambição de onde a gente quer chegar, que é o que a gente acabou de mostrar para vocês, um modelo operativo que permita dar velocidade necessária, são os nossos ways of working, uma execução adaptável com uma gestão clara e que empodere times e colaboração, todo o trabalho que a gente está fazendo de liderança, ter uma cultura ágil, sólida e que permeie toda a organização, que a gente já está começando essa jornada, que a gente entende que ela vai acontecer no longo prazo, assim como os viabilizadores, né? Seja a tecnologia, sejam as ferramentas adequadas para isso.
E para isso a gente precisa ter um time excelente. E esse time excelente a gente está trabalhando de que forma, né? Seja através dos modelos de aprendizagem que privilegiem o protagonismo e a realidade de cada colaborador. E para isso a gente tem uma plataforma online para que as pessoas consigam ter acesso a conteúdos de acordo com a sua própria necessidade, chamado Saber Online. Uma comunicação colaborativa e participativa, onde os colaboradores atuam como os atores dessa comunicação. Então, a gente tem uma ferramenta interna de workplace para que as pessoas sejam os agentes de comunicação da companhia. Incentivos mais alinhados à nossa cultura, né? Seja metas colaborativas, seja dentro da avaliação de desempenho, novos comportamentos para que a gente alinhe na direção correta da cultura que a gente almeja. Assim como também sempre uma análise de competitividade, de remuneração do nosso time para a gente conseguir focar em atrair e engajar as pessoas certas. Bem, gente, era isso que eu queria contar para vocês. Agora eu vou passar a palavra para a Cláudia. Obrigada, Bianca. Bom dia a todos. Meu nome é Cláudia Lacerda, sou diretora jurídica da BR Malls, também responsável por governança, risco e compliance. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês de um assunto tão importante, ESG. Primeiramente, gostaria de ressaltar que ESG é um pilar de sustentação da estratégia da BR Malls. Vou começar a falar de ESG pelo pilar governança corporativa. A nossa governança corporativa tem princípios importantes, princípios de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade social. Temos uma cultura de integridade bastante disseminada nos nossos ativos. Temos uma área de compliance efetiva, código de ética, canal de denúncias terceirizados e um código de conduta do fornecedor. Como todos sabem, somos uma companhia do novo mercado e aderente ao Código Brasileiro de Governança Corporativa, o que por si só traz confiabilidade ao acionista. Isso tudo é corroborado pela ISS, que nos caracteriza o menor risco de investimento. Passando para a estrutura de governança corporativa, gostaria de ressaltar alguns pontos importantes. O nosso Conselho de Administração é um conselho formado por membros independentes. O Conselho de Administração possui 3 comitês de assessoramento: Comitê de Auditoria e Risco, Comitê de Pessoas e Remuneração e o Comitê de Inovação Tecnológica. A BR Malls tem uma área de auditoria interna independente, subordinada ao Conselho de Administração, que possui regimento próprio e um plano de anual de trabalho. O gerenciamento de risco da companhia é um gerenciamento de risco efetivo, que possui uma política, uma matriz de risco e um monitoramento contínuo. Por fim, desde 2019, temos um conselho fiscal na companhia. Passando para o pilar social, gostaria de destacar o nosso propósito: transformar os shoppings em destino de felicidade e oportunidade. O nosso propósito, por si só, cria uma cultura legítima para tratar do tema social. Nesse sentido, são inúmeros projetos realizados em nossos empreendimentos. Dentre eles, gostaria de destacar alguns de suma importância. 2 deles são relacionados à pandemia Covid-19. Primeiramente, vou destacar a campanha realizada que se chamou BR Malls do Bem. Foi uma campanha com associação com a Gerando Falcões, na qual nós conseguimos arrecadar aproximadamente 1.300.000 e doar quase 30.000 cestas básicas. Outro projeto relacionado à Covid que nos enche de orgulho foi o projeto realizado pelo Amazonas Shopping. O projeto realizado no Amazonas Shopping, ele surgiu no auge da crise do Covid em Manaus. Nosso shopping se juntou e conseguiu realizar a doação de 58 cilindros de oxigênio e aproximadamente 7 toneladas de alimento. Partindo para a educação, destacaria o projeto do Jardim Sul. O projeto do Jardim Sul foi realizado juntamente com a Fundação Pescar, na qual nós capacitamos moradores da comunidade no entorno e fizemos uma mentoria. Foi impressionante o resultado. Com esse projeto, 84% das pessoas que participaram conseguiram ser empregadas. Por fim, gostaria de mencionar 2 projetos ligados à proteção. O primeiro, realizado no Plaza Niterói, foi um projeto voltado à mulher. Um projeto que fizemos um núcleo de atendimento à mulher em posição de vulnerabilidade e para combater o feminicídio. Por fim, tivemos o Norte Shopping Acolhedor.
foi uma iniciativa em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Subprefeitura da Zona Norte, no qual acolhemos moradores de rua que passavam a noite no nosso empreendimento para se proteger do frio. Passando para outras ações sociais, gostaria de destacar algumas relacionadas ao lojista e, por fim, aos nossos colaboradores. Quanto aos lojistas, destaco 2 projetos. O primeiro é o projeto Juntos pelo Varejo. O projeto Juntos pelo Varejo surgiu no âmbito da pandemia Covid-19. Era um momento de fragilidade que os nossos lojistas precisavam ser acolhidos. E com isso fizemos vários programas de mentoria, lives e também parcerias com instituições que poderiam agregar. E o exemplo que eu dou é a parceria com o Banco Inter, na qual conseguimos financiamentos para os nossos lojistas. Seguindo, tenho muito orgulho do projeto BR Malls Partner. O projeto BR Malls Partners é um projeto em associação com a Endeavor, na qual nós fazemos uma curadoria no varejo e selecionamos lojistas com potencial de desenvolvimento, inovação e escalabilidade. Nesse sentido, escolhemos lojistas com esse perfil e fazemos depois uma mentoria durante 6 meses. Os nossos executivos se dispõem a isso. Os resultados são impressionantes e hoje olhamos e vimos muitos dos lojistas selecionados se multiplicando e abrindo novas e novas lojas. Quanto aos nossos colaboradores, em 2021 tivemos um engajamento, a pesquisa de engajamento teve um resultado muito satisfatório, 8,7. E a diversidade, por fim, a diversidade de gênero na BR Malls é uma diversidade que possui, se contabilizarmos todos os funcionários, 47,7 de mulheres e, considerando a diretoria, 45,8. Passando agora para o pilar ambiental, gostaria de destacar iniciativas que temos dentro da BR Malls relacionadas à gestão energética, gestão de água e gestão de emissões. Primeiramente, quanto à gestão energética, gostaríamos de destacar que tivemos uma redução de 30% do consumo de energia versus 2019, que 80% da nossa energia contratada é proveniente de fontes incentivadas e 70% das nossas unidades possuem centrais de água gelada automatizadas. Quanto à gestão de água, tivemos uma redução de 34% do consumo de água versus 2019. 90% das torneiras de todos os nossos shoppings possuem redutores de vazão e 76% dos shoppings utilizam fontes alternativas para abastecimento de água. Quanto à gestão de emissões, tivemos uma redução de 35% das emissões totais de CO versus 2019. Participação no ICO2, Índice de Carbono Eficiente, e possuímos 13 unidades oferecendo vagas e estruturas de recarga para carros elétricos. Concluindo, gostaria de mencionar que a BR Malls é uma companhia que busca a sustentabilidade, a preservação e geração de valor para o acionista. Nesses sentidos, estaremos cada vez mais engajados na jornada ESG. E tivemos importantes iniciativas em 2021 e outras previstas para 2022. Em 2021, fizemos uma interação com stakeholders para a definição da nossa matriz de materialidade, criamos um grupo de trabalho envolvendo a alta liderança. Além disso, fizemos uma parceria com a Gerando Falcões. Para 2022, definiremos um plano de atuação com base nos temas prioritários da nossa matriz e divulgaremos a nossa matriz de materialidade e o relatório no padrão GRI. Muito obrigada a todos. Estou à disposição no final da apresentação para eventuais dúvidas. Chamo agora o Langoni para continuar a apresentação. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Bom dia a todos. Eu sou o Eduardo Langoni, diretor financeiro da BR Malls, e hoje vou falar um pouco sobre os nossos resultados mais recentes e a nossa estratégia de alocação de capital. Começando pela evolução do nosso desempenho, a gente percebe uma retomada bastante consistente do nosso negócio, com uma clara evolução
em todos os indicadores operacionais e financeiros. Recentemente, nós anunciamos os resultados do terceiro trimestre, onde nós percebemos essa melhora, principalmente dentro do trimestre, com uma melhora e avanços importantes ao longo dos meses. Hoje aqui eu queria trazer alguns números referentes ao mês de outubro, que confirmam essa tendência de recuperação. A nossa taxa de ocupação atingiu em outubro o valor de 97,7%, um patamar bastante elevado e saudável e continua sendo a maior taxa de ocupação do setor. As vendas vêm crescendo de forma também bastante consistente e em outubro já superaram o mesmo período de 2019, com um crescimento de quase 3%. E por fim, o nosso custo de ocupação continua caindo, tendo atingido o nível de 10,2% em outubro, resultado dessa aceleração das vendas e também de uma gestão eficiente dos nossos custos, em especial o custo de condomínio. Então, essa clara melhora e evolução dos nossos indicadores e do nosso negócio nos trazem ainda mais confiança para o ano de 2022. Falando agora um pouco da nossa estrutura de capital, a gente veio, ao longo de 2021, implementando uma série de ações com o objetivo de fortalecer o nosso balanço. Em setembro, nós concluímos a renegociação da CCB do Bradesco, onde não só a gente conseguiu alongar o prazo de vencimento, mas também tivemos uma redução importante no custo financeiro desta dívida. Em outubro, a agência Fitch confirmou o nosso rating AAA, um reconhecimento muito importante para a solidez financeira do nosso negócio, mesmo num ambiente de relativa volatilidade. Como consequência dessas ações que foram implementadas ao longo de 2021 e também de uma maior geração de caixa, fruto dessa retomada consistente do nosso negócio, a gente vem reduzindo também a nossa alavancagem financeira. No terceiro trimestre, a relação dívida líquida e EBITDA anualizado atingiu o valor de 2,1 vezes. A gente tem também um cronograma bastante gradual de vencimentos, sem um vencimento importante no curto prazo. E por último, a gente continua a ter uma posição de caixa bastante saudável, com 1,6 bilhão de reais em caixa. Então, essa melhora também importante na nossa estrutura de capital nos permite avaliar diferentes alternativas em termos de estratégia de alocação de capital. E o tema de alocação de capital é um tema extremamente importante para a gente. A gente dedica bastante tempo na companhia avaliando os diferentes usos dos nossos recursos. A gente acredita que uma boa alocação de capital gera muito valor no curto e longo prazo. Então aqui a gente destaca as principais prioridades para o ano de 2022. Nós vamos continuar a investir nos nossos shoppings, na modernização dos nossos ativos, sempre buscando oferecer a melhor experiência para os nossos consumidores e para os nossos lojistas. A gente tem também projetos importantes de expansão, com destaque para o Tamboré e para o Shopping Tijuca. Por outro lado, a gente vai continuar a investir nas nossas soluções digitais, com destaque para o segmento B2C, através do nosso programa de relacionamento, que é um elemento central dentro da nossa estratégia. A gente acredita que, ao conhecer melhor o nosso consumidor, o perfil da sua jornada, isso vai criar uma série de opcionalidades para a gente ao longo dos próximos anos. E também
vamos continuar a investir em mídia. Um tema que a gente vem já dividindo com vocês, que a gente enxerga um potencial de crescimento muito importante, e com a aquisição de Hello, isso certamente será também uma prioridade para a gente no ano de 2022. A gente pretende acelerar os planos de expansão da Hello, espalhando telas nos edifícios residenciais que ficam no entorno dos nossos shoppings. O tema de recompra também é uma prioridade para a gente. A gente acredita que a recompra é uma fonte importante de criação de valor para os nossos acionistas, especialmente nos patamares atuais de preço da nossa ação, que a gente entende estão num nível muito abaixo do seu valor justo. Então, acreditamos que a recompra também é uma boa alocação do nosso capital. E, finalmente, temos a M&A como uma fonte importante de crescimento para o nosso negócio, e eu vou falar um pouquinho mais de detalhes neste próximo slide. Então, M&A sempre teve um papel muito importante dentro da companhia. A gente tem um track record muito positivo na criação de valor através de M&A. Foram uma série de transações que trouxeram escala, que criaram valor e permitiram que a gente construísse um portfólio grande com ativos dominantes até aqui. A gente enxerga boas perspectivas em M&A de shoppings para os próximos anos. A gente vem monitorando o mercado e buscando oportunidades que criem valor dentro da nossa estratégia, que sejam ativos dominantes e que consigam trazer os retornos financeiros adequados para esse tipo de investimento. Além do M&A de shoppings, a gente vai continuar a prospectar novas oportunidades, novos negócios, novas linhas de receita, como foi o caso de Hello, onde a gente consegue trazer inovação, tecnologia e novas frentes de crescimento para a companhia. A gente acredita que o desenvolvimento dessas iniciativas, sejam elas soluções digitais, seja o nosso negócio de mídia, eles têm uma enorme sinergia com o próprio M&A de shoppings, uma vez que a gente consegue, então, replicar essas novas estratégias, essas novas alavancas, numa escala ainda maior, criando mais valor em todo o ecossistema. Eu vou passar a palavra agora para o Rui, que vai continuar com a nossa apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigado, Langoni. A gente caminha agora para o nosso encerramento e eu queria só reforçar aqui com vocês algumas mensagens principais que a gente conversou ao longo dessa manhã, né? O primeiro, a gente está vivendo um momento muito importante, né, de saída depois desses 2 anos de superação, 2 anos de muito desafio, mas a gente internamente está num momento muito bom. Todo mundo com uma energia muito boa, com uma clareza da estratégia, clareza do que a gente vai perseguir, né? Acho que o segundo ponto é o ambiente externo. A gente tem incertezas, desafios, mas ao mesmo tempo os fundamentos de longo prazo, que são sempre o mais importante do nosso negócio, permanecem inalterados, né? Os shoppings com um público muito bom, os lojistas animados, voltando com força para os shoppings, a taxa de ocupação alta, as receitas, né? O nosso resultado, a geração de caixa, tudo voltando. Então as perspectivas são muito boas para os próximos anos e ao mesmo tempo, né, a gente está evoluindo a nossa proposta de valor a passos largos. Vocês viram hoje, né, toda a evolução do tema B2C, né, de novas inovações que estão reforçando todo o nosso core business. Ao mesmo tempo, todo o tema de monetização, que já é uma realidade, já está acontecendo e que vai acelerar isso nos próximos anos. Isso dá uma perspectiva tanto de melhoria do nosso core business, mas de novas oportunidades, muito interessante para a gente está muito animado nesse sentido, né? Isso é o tema de crescimento.
Olhando para os próximos anos, crescimento, sem dúvida, vai ser uma pauta muito importante, que a gente vê uma oportunidade de crescimento orgânico, de monetização, opcionalidade de M&A. Então, tudo isso vai ser uma pauta que a gente vai botar um foco muito grande aí nos próximos anos. E, por último, a mensagem de que tudo isso não é possível se a gente não evoluir a cultura, não evoluir o nosso time, não evoluir claramente a estratégia, mas também o tema de ESG, né? Então, todos esses enablers são parte importante que a gente está colocando um foco grande e tem também uma perspectiva bastante interessante. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente vai seguir agora para o nosso Q&A. Bom dia, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso Investors Day. A gente vai começar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Caso vocês queiram enviar alguma pergunta, basta selecionar o campo Perguntas dentro do nosso chat. E a primeira pergunta a gente vai fazer para o Vicente, e vem do Alex Ferraz, do Itaú BBA. Vicente, você podia comentar um pouco mais sobre a performance de fim de ano? Como foi Black Friday e como tem sido a performance de vendas no trimestre? E também se a gente tem observado alguma diferença entre segmentos específicos em termos de vendas. Tá. Bom dia novamente. A gente já vinha com uma performance crescente, né, desde o terceiro TRI, e o que a gente percebeu nesse ano é que, mais uma vez, é importante olhar Black Friday e Natal como um momento, uma sazonalidade única, né? Então, os lojistas vinham preservando estoque, preservando margem, então a gente viu um Black Friday um pouco mais morno, mas com uma expectativa positiva ainda para o Natal, né? Então, a gente está olhando o Natal com uma perspectiva boa. Alguns segmentos em que a gente teve um aumento de venda ao longo do período da pandemia, especialmente eletro, a gente teve uma performance um pouco pior agora, mas com uma perspectiva positiva para segmentos que estavam mais represados, né, como vestuário, calçados e segmentos que são tipicamente também usados como presente no Natal. Então, a gente segue com uma perspectiva positiva para o Natal. Obrigada, Vicente. A próxima pergunta a gente vai fazer para o Eduardo Langoni e a do Gustavo, do BTG Pactual. Langoni, você pode comentar um pouquinho mais sobre as nossas iniciativas de M&A? No passado, a gente fez a venda de ativos não core para fortalecer o nosso portfólio. A gente já acha que chegou o momento de voltar a comprar ativos de players que sofreram com a pandemia? Obrigado, Ju. Bom dia a todos mais uma vez. Obrigado, Gustavo, pela pergunta. Então, como eu comentei na minha apresentação, quando a gente fala um pouco de alocação de capital e destaca as principais prioridades para os próximos anos, a gente fala de continuar a investir nos nossos shoppings, investir em novas iniciativas de mídia, nosso programa de relacionamento. A gente fala também do nosso programa de recompra, que a gente anunciou esse ano e vem executando. A gente entende que a recompra é uma forma importante de remunerar o nosso acionista, principalmente dado o nível de preço da ação. E a gente fala também de M&A. Então, M&A sempre foi uma alavanca importante de crescimento e criação de valor para a companhia. Recentemente, a gente fez alguns desinvestimentos e hoje a gente tem um portfólio forte, dominante e muito aderente à nossa estratégia. Então, a gente enxerga, assim, boas perspectivas em M&A, tanto em M&A de shoppings, quanto também em M&A para trazer novas oportunidades, novas receitas de crescimento, como foi o caso de Hello. Então, a gente vem monitorando o mercado, a gente tem um time dedicado a M&A, que, enfim, tem aí um pipeline bastante grande de novas oportunidades. Então, a gente vai continuar a avaliar as diferentes oportunidades, sempre, obviamente, olhando o retorno financeiro que essas oportunidades possam trazer para a companhia. Então, acho que essa combinação de achar os ativos certos, pelos preços corretos e aderentes à nossa estratégia, é o que a gente vai perseguir. Então, acho que é um pouco a nossa visão sobre M&A para os próximos anos. Obrigada, Langoni.
Eu vou pedir para o Rui responder a próxima pergunta. E é uma pergunta que apareceu 2 vezes aqui, tanto do Igor da XP quanto do Mazini do Citi. Né? Rui, você podia comentar um pouquinho sobre a motivação do desinvestimento na Delivery Center e como a gente vem se posicionando em relação a essas iniciativas digitais? A gente vai fazer isso mais dentro de casa, buscar algum outro parceiro estratégico para execução? Obrigada. Obrigado, Juliana. Então, o caso da Delivery Center, né, explicar um pouquinho o racional e depois os passos seguintes na nossa estratégia digital. Delivery Center, como vocês sabem, é uma startup, né, então passando por diversos momentos de acertar o business model, mas o que a gente percebeu é que o principal objetivo, né, o job to be done, a dor que queria resolver, era principalmente 2 objetivos. Né? Primeiro, conectar os lojistas em termos de estoque, em termos de conexão com diferentes marketplaces, e o outro, resolver o last mile, resolver a perna logística. Né? E o que aconteceu durante a pandemia é que a competição se intensificou muito, né? De diferentes plataformas, diferentes novas soluções, o mercado todo mudou muito nos últimos 18, 24 meses. E a gente foi percebendo, né, que acho que dentro desses objetivos que a Delivery Center tinha, isso ia acabar demandando muito capital e ia tomar um tempo mais longo do que a gente tinha originalmente planejado. E aí, dentro de várias discussões de cenários, né, a gente entendeu que, em termos de alocação de capital para a BR Malls e disciplina financeira para a BR Malls, a gente tinha um limite até onde a gente estava disposto a investir, e a partir daí a gente procuraria soluções alternativas. Né? E foi isso que aconteceu do nosso lado. Né? A gente era um dos acionistas e foi até certo ponto, e depois entendeu que não fazia mais sentido. E no caso, a Delivery Center, então, teve gradativamente, está numa fase de descontinuidade das operações. Né? A gente, para os objetivos de Last Mile, a gente está trabalhando com outros fornecedores e prospectando também, trabalhando idem para o tema de conexões com marketplaces de terceiros. Né? Agora, o que é importante também nisso? Né? Acho que isso mostra, como vocês viram nessa manhã, uma maturidade maior de onde a gente vai colocar mais esforços, onde a gente está alocando mais capital, que no nosso caso a gente tem colocado um esforço muito grande no tema de loyalty. Né? O Léo mostrou o GMV identificado granularmente, chegando a quase 30% agora nesse final do ano, e também no tema de monetização via mídia digital, que também exige um esforço, exige investimento, exige uma mobilização. Então, de um lado, a gente está procurando soluções alternativas mais leves para ajudar na tese de Omnichannel e colocando um foco maior no tema de mídia digital e no tema de loyalty e dados granulares. Obrigada, Rui. Obrigado. Agora eu vou chamar o Vicente e o tema é mídia. Eu vou trazer aqui uma pergunta do Pedro Lobato, do Bradesco. A expectativa de crescimento da receita de mídia, ela deve ocorrer de forma orgânica ou podemos esperar novas aquisições nesse segmento? Tá. Bom, mídia é uma linha, como vocês têm acompanhado, ela vem crescendo bastante nos últimos anos, né, sendo um motor de crescimento importante para a companhia. E é interessante ver que, à medida em que a gente vai aumentando a nossa escala, né, tanto com shoppings de terceiros, através da Media Malls, quanto agora com a aquisição da Hello, a gente vai conseguindo chegar em contas cada vez maiores. Né? Então, a gente vai conseguindo chegar em grandes anunciantes, chegar em grandes agências que antes a gente tinha dificuldade de alcançar. Então, tem uma expectativa importante de crescimento justamente no que a gente chama de Key Accounts, né? Que são as grandes agências e os principais anunciantes que a gente vem fortalecendo o relacionamento ao longo desse tempo, e agora, com um aumento significativo da escala, a gente vai conseguindo capturar cada vez mais receita publicitária. Né? O tema de M&A, ele não está, obviamente, projetado nesse momento, então pode ser que aconteça, a gente vai estar olhando constantemente oportunidades, mas a princípio a gente está considerando esse crescimento orgânico e especialmente focado aí nos Key Accounts. Legal, Vicente, obrigada. E se puder continuar, que tem mais uma pergunta para você, agora é sobre retrofit e investimento de CAPEX. Né? Você poderia dar um update para a gente em relação a retrofit e como é que está a perspectiva de investimento em CAPEX para os próximos ciclos?
Bom, a gente segue investindo constantemente nos nossos ativos. Os retrofits que a gente anunciou alguns anos atrás, eles já estão na sua fase final. Então, nos próximos trimestres, a gente deve completar todos esses investimentos que a gente definiu para esses principais ativos da companhia, né? Então, eles já estão numa fase final e, a partir daí, a gente vai continuar investindo em modernização, em atualização em todos os ativos de uma forma orgânica também, né? Então, diria que o ciclo de retrofit com os grandes investimentos ele está chegando muito próximo do final. Agora faltam alguns escopos pontuais nesses principais ativos que devem terminar, como eu falei, nos próximos trimestres. Vicente, dá uma cor também em relação aos projetos multiuso do Catuaí. Qual é a ideia? Como a gente está prevendo timing e incremento de receita com esses projetos? Ótimo. Nos últimos anos, a gente vem se preparando para esse momento que a gente está agora, né? Então, o processo para a gente conseguir destravar esse valor dos multiusos, ele é um processo longo que prevê regularização imobiliária, prevê uma série de fatores anteriores que a gente veio se preparando ao longo dos últimos anos. E a gente está agora justamente no momento de conseguir soltar esses projetos, né? Então, você citou o Catuaí, que a gente mostrou aqui no vídeo, mas isso vai passar também em uma série de outros shoppings da companhia. A gente tem algumas negociações em andamento importantes, em que a gente vai conseguir destravar esse valor, seja através da venda do terreno, de uma permuta financeira, quanto, em alguns casos, até com propriedade para locação, né? Dependendo do tipo de produto que a gente vai criar. A gente tem conversas avançadas aí com alguns parceiros e a gente vai continuar fazendo isso através de parceiros, mas também pensando no tema de propriedade e, naturalmente, no tema de venda da nossa participação naquele imóvel. E isso, a gente também tem uma expectativa aí de, nos próximos trimestres, trazer mais novidades, como eu falei, não só no Catuaí, como também em outros shoppings, e a gente entende que é uma avenida de crescimento importante, né? Tanto em termos de receita, mas principalmente em termos do que ela gera de maior atratividade, maior valor para o nosso ativo principal, que é o shopping. Obrigada, Vicente. A próxima pergunta eu vou fazer para o Langoni, e veio da Fanny, do Santander. A pergunta está relacionada a M&A, e a Fanny quer saber um pouco mais onde estão as oportunidades de M&A. São ativos mais individuais? São portfólios? Como a gente tem visto a tendência de cap rate, uma vez que as ações elas estão bastante depreciadas e o mercado privado, em geral, não tem tanta oscilação assim de preço? Obrigado, Fanny, pela pergunta. Então, como eu comentei, M&A foi e continuará sendo uma alavanca importante de crescimento e criação de valor. A gente vem olhando e monitorando diversas oportunidades e alternativas. De fato, durante a pandemia, esse gap entre preços de ativos listados e ativos não listados, ele se abriu bastante. Isso é um desafio. Como eu comentei, a gente sempre vai levar dentro da nossa análise o critério de retorno financeiro. Isso é absolutamente importante para a gente. Então, o desafio aqui é buscar esses ativos, independentemente se são parte de um grupo maior, ativos individuais. A gente vai estar sempre buscando ativos com as características que são importantes para a gente, ou seja, ativos dominantes ou com potencial para se tornar dominante. Quando a gente encontrar esses ativos e encontrar os termos comerciais, os preços, que, enfim, nos proporcionem os retornos adequados, a gente certamente vai tentar trazer esses ativos para os nossos negócios. Legal, obrigada, Langoni. E aí, dando sequência agora à pergunta também da Fanny, ela questiona um pouco sobre a estratégia de shopping, e eu vou chamar o Léo para responder essa. A gente viu players como Multiplan, Car desistindo de investir nessa frente, uma vez que os números de pedidos eram muito baixos versus o investimento e dinheiro. Como é que a gente tem visto essa estratégia de shopping na BR Malls?
A gente acho que tem uma estratégia aqui um pouco diferente, né? Porque de um lado a gente tem o programa de relacionamento que traz um número de consumidores para a plataforma digital relevante, e do outro você tem um novo formato de compra, né? Um novo canal de compra, que é o nosso e-shopping, que é diferente de um marketplace, né? Como eu falei agora há pouco na apresentação, eu não acredito que o mundo precise de mais um marketplace. Mas eu acredito que o shopping, pela relevância com o consumidor, através da fidelidade, através do programa de fidelidade, ele conseguir vender para o consumidor no entorno aquela venda que ele não faria dentro de um shopping, eu acho que isso é relevante. E é muito melhor, não só do ponto de vista de nível de serviço para o consumidor, né, até de desperdício, né, porque você pega uma compra que é feita aqui a alguns metros aqui do shopping. Por que ela vai sair de Barueri para ser entregue lá, né, se ela pode ser feita através do shopping? Então, eu acredito que tem o shopping, por ter o relacionamento com o consumidor, vai conseguir entregar rápido, barato, né, sem desperdício nenhum, e o consumidor pode comprar através do shopping, porque essa é, né, uma opção dele e é também a preferência dele, dado o programa de relacionamento. Então, eu acredito muito nesse ecossistema, que é diferente de um marketplace, de mais um marketplace no mercado. E eu acho que essa é a grande diferença aqui. É um e-shopping, é o shopping servindo o consumidor a partir do shopping, né, através dos seus lojistas, né, e dando para esse ecossistema de relacionamento com o consumidor e fortalecendo o programa, o programa de relacionamento, o consumidor vê benefício, né, em comprar através do shopping. Então, nossa estratégia está muito ancorada nesse pilar de relacionamento e, óbvio, trazendo as vendas incrementais que o shopping não teria. Obrigada, Léo. Bom, com isso a gente encerra a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu vou chamar o Rui aqui para fazer o encerramento da nossa manhã. Obrigado a todos pela participação, pela confiança. Queria agradecer aqui a Juliana, representando todo o time de RI, né? A Juliana, nossa diretora de RI. Agradecer os diretores também e principalmente a vocês, investidores, pela confiança. Foram 2 anos muito difíceis, né? Mas a companhia está saindo forte, superou esse momento mais complexo e, como vocês puderam ver aqui ao longo dessa manhã, com ótimas perspectivas, né? Com uma clareza muito grande, de um lado, como a gente vai performar no curto prazo e, de outro, como é que a gente está evoluindo, está transformando para o longo prazo. Então, muito obrigado e a gente fica à disposição de vocês. Até logo.